Você acha que a fé pode transformar nossa maneira de ver a morte e o sofrimento? O que você entende por ressurreição? O que Marta entendia sobre a ressurreição? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje é a lição 7. Eu sou a ressurreição e a vida. O textuário vai nos dizer assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. A verdade prática vai nos dizer assim: O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 14 e 15, versículo 17 ao 21 e versículo 23 ao 27. Objetivos da lição: identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. A introdução na revista nos diz assim: o encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. A palavra-chave é vida. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, é importante, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp, no Telegram, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Isso nos ajuda a plataforma entender que esse canal é relevante e entrega para mais pessoas. Não esqueça também que o link desse slide que está aqui do lado, está aqui embaixo na descrição de vídeo, para que você, professor, possa usá-lo em sala de aula, ok? Então, vamos lá. Tópico 1, o propósito de Jesus. Subtópico 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 milagres encontrado no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão. Levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. A ressurreição de Lázaro prenuncia a morte e ressurreição iminente de Jesus. E esta é principalmente a glória que Jesus tinha em mente no versículo 4. Jesus já disse a seus discípulos 2 vezes que morreria e ressuscitaria. E ele lhes dirá pelo menos mais uma vez. Anteriormente, Jesus trouxe a filha de Jairo de volta à vida, mas esse texto nos diz que era um assunto privado, já que Jesus deu instruções estritas aos pais da menina e aos presentes.
Pedro, Tiago e João, para não contar a ninguém. Aqui, no entanto, a ressurreição de Lázaro estava lá fora para todos verem, e isso aumentou significativamente o perfil público de Jesus. Esse milagre final de Jesus mudou a trajetória de suas últimas semanas aqui na terra. Ele preparou o terreno para sua prisão, julgamento, condenação, morte, sepultamento, ressurreição, tudo o que é profetizado pela unção de Jesus por Maria com óleo. A história de Lázaro se passa em Betânia, uma pequena vila perto de Jerusalém. Lázaro, junto com suas irmãs Maria e Marta, eram amigos íntimos de Jesus. Quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandaram avisar Jesus, mas ele adiou sua visita. Jesus estava a alguma distância na Galiléia e chegou a notícia, Maria e Marta, e de que Lázaro, seu amigo que ele amava, estava doente. Nesse ponto, provavelmente Lázaro já morreu quando a notícia chegou a Jesus. Quando chegou, Lázaro já havia morrido. Esse evento aconteceu durante um período de crescente tensão entre Jesus e os líderes religiosos. Ressuscitar Lázaro dos mortos não apenas mostrou seu poder divino, mas também intensificou a trama para matá-lo. Social e historicamente, esse evento desafiou a crença judaica sobre a ressurreição e mostrou Jesus como o verdadeiro Messias que tem poder sobre a vida e a morte. Jesus demora para não deixar dúvidas de que Lázaro realmente havia expirado e, portanto, o milagre de ressuscitar Lázaro dos mortos dificilmente poderia ser questionado. Isso não é mera ressuscitação, é uma ressurreição dos mortos. Afinal, Jesus disse: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia. Pois ele os amava, elas desejavam ardentamente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Observe que as irmãs não dizem a Jesus o que fazer. Eles não são ousados o suficiente para ordenar a Jesus. Eles simplesmente contam a ele os fatos, sabendo que ele fará alguma coisa. Mas Jesus faz algo que eles provavelmente não esperavam. Ele fica onde está por mais 2 dias. Como leitores da Escritura, podemos ver a razão para isso, sem experimentar a dor de esperar que Deus haja aqui. Jesus nos diz o motivo do atraso. Ele diz que o propósito dessa morte é para que Deus seja glorificado. Jesus obterá mais glória por sua espera. Então, Jesus não faz nada por 2 dias. Às vezes, o tempo de Deus não faz sentido para nós, mas sempre tem um propósito maior. É difícil entender por que Jesus demoraria a ajudar um amigo necessitado. Ele poderia ter estado lá em cerca de 10 horas, caminhando firme. Um homem médio e saudável no primeiro século poderia ter caminhado entre 40 e 45 quilômetros em um dia. Em nossa próprias vidas, muitas vezes nos sentimos da mesma maneira, quando Deus não age de acordo com o nosso cronograma. Mas essa história nos ensina que os atrasos de Deus não são negações. Ele vê o quadro geral e resolve tudo para o nosso bem, mesmo quando não faz sentido para nós naquele momento. Subtópico 3, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza,
Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Suas irmãs, Maria e Marta, mostram maneiras diferentes de lidar com o luto. Maria mostra profunda tristeza, enquanto Marta fala com Jesus de forma mais lógica. Isso mostra como as pessoas se sentem de maneiras diferentes, mas ainda podem se apoiar umas às outras. A demora de Jesus desafia a nossa compreensão do amor. Achamos que o amor deve agir imediatamente, mas Jesus nos mostra que o amor verdadeiro às vezes espera. Seu atraso não foi porque ele não se importava, mas porque ele se importava o suficiente para cumprir um propósito maior. Isso nos lembra que o amor de Deus nem sempre vem na forma que esperamos, mas está sempre lá, trabalhando para o nosso melhor. A sinopse do tópico 1 diz assim: o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente, seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Tanto Marta quanto Maria dizem a mesma coisa a Jesus em sua chegada: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora considere, a fé de Marta e Maria deve ser louvada por um lado. Foi no meio da sua dor que a profundidade de sua fé foi vista, pois eles realmente acreditavam que se Jesus estivesse lá, ele poderia ter curado seu irmão. Essa é uma fé louvável. Sua resposta também implica que eles veem a morte física como fim. Não apenas o fim da vida, mas também o fim da esperança. A morte para elas é definida, é irreversível. Quantas vezes dizemos, Senhor, se você estivesse aqui, as coisas teriam sido melhores? Ou, Senhor, se você tivesse agido antes, minha vida não teria sido assim. Mas como saberemos disso? Como é que sabemos? Como sabemos que as coisas seriam melhores se corressem de acordo com as nossas expectativas? Nós realmente temos o ponto de vista de Deus? A demora de Deus em atender às nossas necessidades é sempre e somente para o nosso bem e para a sua glória sempre. Além disso, qualquer atraso na resposta de Deus é apenas um atraso de nossa perspectiva, não a de Deus. Ele está sempre na hora. A fé de Marta e Maria era louvável. Sim, mas era distorcida por outro lado. Elas queriam que Jesus curasse seu irmão doente, mas Jesus pretendia ressuscitá-lo dos mortos. Com que frequência nossas orações ou nossas expectativas são distorcidas? Você quer que Deus cure os enfermos ou ressuscite os mortos? Além disso, Jesus estava realmente ausente? Não. Ele está sempre presente, mas de maneiras que não vemos com frequência, trabalhando em circunstâncias de maneiras que dificilmente esperamos, realizando milagres que muitas vezes perdemos. Jesus nunca está ausente, ele simplesmente não está presente da maneira que esperamos. Mas tenha certeza, Jesus está presente. Jesus diz que todo aquele que crê em Jesus viverá, ainda que morra. Enquanto, por outro lado, quem vive crendo em mim
nunca morrerá. Isso só faz sentido se Jesus estivesse falando de dois tipos de morte. Em outros lugares, as Escrituras sugerem que todo incrédulo experimentará a morte duas vezes: uma morte física, também uma segunda morte que culmina, equivalente ao julgamento eterno ou aniquilação. Essa segunda morte retrata como sendo lançada no lago de fogo e enxofre, que é uma espécie de morte no sentido de que é final, definitiva e irreversível. No entanto, os crentes não experimentarão essa segunda morte, mas apenas um tipo de morte, que é a física. A morte que Jesus pretendia em João, versículo 4 e 26, portanto, era a morte eterna, e essa segunda morte é reservada para os incrédulos. Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. O ensinamento do judaísmo sobre a ressurreição, ao qual Marta, irmã de Lázaro, fazia referência, está ligado à crença na ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Essa era uma crença comum entre os fariseus, um dos principais grupos religiosos do judaísmo da época de Jesus. Quando Marta disse a Jesus: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia, ela estava expressando essa fé tradicional judaica. Textos como Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse texto mostra que já havia uma expectativa de ressurreição futura. Os fariseus acreditavam na ressurreição final, enquanto os saduceus, outros grupos influentes, não criam nisso. A ressurreição era vista como um evento escatológico, ligado ao julgamento final e restauração de todas as coisas por Deus. Portanto, Marta cria nessa ressurreição futura, mas Jesus vai surpreender e afirmar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, indicando que a vida eterna começa com a fé nele e não apenas com o fim no fim dos tempos. Subtópico 3. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, enquanto ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida ao se identificar como a ressurreição. Ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Nós não podemos ser muito duros com Marta aqui. Quando a tragédia acontece, quando um ente querido morre, quando você experimenta decepção e perda em primeira mão, é natural atacar. Jesus disse a Marta: Seu irmão ressuscitará. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já está no túmulo há 4 dias. Marta e Maria estão em luto e sua dor é crua e real. Ambas expressam sua tristeza a Jesus, dizendo que se ele estivesse lá, seu irmão não teria morrido. Neste momento, Jesus não descarta a dor delas. Em vez disso, ele sente essa dor. O versículo mais curto da Bíblia: Jesus chorou.
nos mostra sua profunda compaixão e empatia. O luto é algo que todos nós experimentamos e é reconfortante saber que Jesus entende nossa dor. Ele não apenas observa nosso sofrimento à distância, ela entra nisso conosco. As lágrimas de Jesus nos lembra que não há problema em chorar, sofrer, o que não estamos sozinhos em nossa tristeza. Ele está bem ali, sentindo isso conosco. Lázaro, emergindo do túmulo, é paralelo a Jesus ressuscitado depois de 3 dias, e afirmando por mais de 500 testemunhas. Assim como Cristo reviveu Lázaro por meio do poder divino, Deus ressuscitou Jesus após a expiração corporal. Assim como a restauração de Lázaro prenuncia a esperança da ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte sinaliza a vida para todos os crentes, declarada em João 11:25, ainda que morra, viverá. Esse evento aponta para o futuro expectante do cristão, porque Cristo venceu a sepultura. Aqueles espiritualmente unidos a Ele pela fé transcenderão a morte para a vida eterna. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. Tópico 3: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Subtópico 1: a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizada por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados no Evangelho. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Na ressurreição dos mortos, vemos não apenas a capacidade de Deus de reconstituir nossa vida mortal, ressuscitando nosso corpo material, mas a ressurreição mostra o poder de Deus sobre a nossa vida moral também. A ressurreição demonstra um ponto de convergência dos mundos material e imaterial em uma realidade. É a fusão do natural e do sobrenatural em um. O que isso significa é que, porque Jesus vive, você e eu temos poder de viver para Ele. Seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para uma vida preciosa. Não apenas nossa ressurreição futura é garantida por essas palavras, mas também nossos amigos e familiares, crentes, serão ressuscitados. Não havia dúvida de que foi Lázaro quem ressuscitou. E não algum fantasma ou espírito que apareceu aos que sofriam em seu túmulo. De fato, vemos no próximo capítulo que Jesus jantou com Lázaro. Com a ordem de Jesus, Lázaro saiu para fora. Temos todos os motivos para esperar que nos reuniremos com nossos entes queridos crentes que já faleceram, assim como Marta e Maria se reuniram com seu irmão. E sim, nós o reconheceremos. Subtópico 2: da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, o segundo
os ensinamentos, e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Jesus estava prestes a chamar Lázaro de volta ao nosso mundo de tentação e pecado, um valente soldado que já havia conquistado a coroa da vida. E você tem que entender, isso seria uma experiência muito estranha e não totalmente agradável para Lázaro. Em tal coisa, havia um perigo inegável para Lázaro. A perspectiva de Lázaro novamente enfrentar a vida com seus inevitáveis perigos para a alma e particularmente com o fardo adicional que seria imposto por sua ressurreição, que não lhe rendeu nenhum amor dos fariseus. O próximo capítulo de João nos informa que os líderes religiosos fizeram planos para matar Lázaro e matar Jesus. É importante lembrar que, embora tenha sido ressuscitado, Lázaro voltou a morrer anos depois, como todo ser humano. Sua ressurreição foi um sinal, um milagre temporário que apontava para algo muito maior, a ressurreição final e eterna prometida por Jesus àqueles que creem nele. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A história de Lázaro nos lembra que a nossa maior esperança não está em milagres temporários, mas na promessa eterna de que a morte não é o fim para os que estão em Cristo. A expectativa de ressurreição futura nos dá consolo, força e direção. Um dia todos os que creem se levantarão para nunca mais morrer, revestido de imortalidade para viver para sempre com o Senhor. Lázaro foi um sinal desse futuro glorioso, um lembrete de que a última palavra não é da morte, mas a de Deus. Subtópico 3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu a compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aquele que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Então, quando Jesus gritou: Lázaro, vem para fora, Deus recebe a glória, porque aqui vem Lázaro envolto em ataduras e tecidos, tropeçando para fora da sepultura. Que visão deve ter sido? Alguém disse sobre a declaração de Jesus que se Jesus não tivesse mencionado especificamente o nome de Lázaro, todas as sepulturas teriam se esvaziado naquele dia. Sua palavra contém muito poder. A esperança que temos como crentes é que, porque Jesus é a ressurreição e a vida, um dia ele clamará novamente. Isso por causa do que Jesus fez por nós no Calvário. Ele morreu para libertar. Ao colocar sua fé e confiança nele, ele chamará por você um dia e você deixará esse pó para trás para a glória eterna. A sinopse do tópico 3 diz assim: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. A conclusão na revista nos diz assim: essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Jesus não apenas promete vida após a morte, ele é a
própria vida que vence a morte. Ao declarar: Eu sou a ressurreição e a vida, ele afirma que nele há esperança para além do túmulo e força para enfrentar a dor do presente. A fé em Jesus nos conecta com essa vida abundante que não depende das circunstâncias. Assim como Marta foi chamada a crer, somos também desafiados a confiar que com Cristo, mesmo o impossível, pode acontecer. Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, seus projetos. Se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.